Em meados da década de 1930, Martin Goodman fundou a Timely Comics, uma empresa de quadrinhos que depois se tornaria Marvel Comics. A primeira publicação aconteceria em 1939, e no mesmo ano, Goodman contratou um tal de Stanley Lieber para ser seu auxiliar. Posteriormente, Lieber passou a escrever algumas HQs e assiná-las como Stan Lee. No ano de 2008, o que eles haviam criado tomou outras proporções. Com Homem de Ferro e o Incrível Hulk, nascia um universo compartilhado da Marvel nos cinemas. Os maiores crossovers dos quadrinhos agora poderiam se tornar realidade na tela grande. Atualmente, o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, leva multidões para as salas de cinema e é considerado um dos maiores fenômenos da cultura pop. Agora você vai entender como e por que os filmes do Marvel Studios chegaram nesse patamar de sucesso e mudaram a vida de milhões de pessoas com bastante criatividade, planejamento, marketing e qualidade audiovisual. Antes de avaliar um fenômeno da cultura pop, é preciso comprovar se ele realmente é um produto de sucesso acima da média. A bilheteria é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. Esse fator, claro, não é responsável por dizer se um filme é bom ou ruim, mas ele comprova o seu sucesso financeiro. E a Marvel nunca se decepcionou nesses números. Até o momento, todos os filmes do MCU juntos arrecadaram mais de 19 bilhões de dólares, e nenhum deles gerou prejuízo para a empresa. E isso levando em consideração somente as bilheterias, deixando de lado os produtos de merchandising, como os brinquedos. Só para se ter uma ideia, até o momento, quase todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel se pagariam apenas com a arrecadação das bilheterias americanas. Pantera Negra, por exemplo, teve um custo de produção de 200 milhões de dólares, mas arrecadou 700 milhões de dólares só lá nos Estados Unidos. A única exceção fica por conta do Incrível Hulk, obra menos lucrativa da produtora. Se analisarmos os filmes com o nome Vingadores no título, os números são ainda mais absurdos. Os Vingadores de 2012 arrecadou 1,51 bilhões de dólares no mundo, enquanto Vingadores Era de Ultron fez 1,4 bilhão. Já Vingadores Guerra Infinita passou da casa dos 2 bilhões de dólares arrecadados. E até o lançamento desse vídeo aqui, os três estavam no top 10 de maiores bilheterias da história do cinema. Naturalmente, essa lista que a gente acabou de mostrar não faz o reajuste da inflação. Se a gente fizer esse cálculo, os três longas saem do top 10, mas continuam ali no top 100, que ainda tem Pantera Negra na lista. Sabe qual que é o nome disso? Fenômeno! Não por acaso, o hype na internet costuma ser gigantesco nos dias e meses que antecedem o lançamento dos filmes. E a Marvel também tem influenciado a indústria cinematográfica, e de uma forma tão intensa que até seus principais concorrentes estão se baseando em alguns conceitos utilizados pelo estúdio comandado por Kevin Feige. O primeiro fator que justifica o fenômeno Vingadores é o próprio presidente do Marvel Studios. Vindo de experiências com outros filmes de heróis, sendo produtor associado nos filmes Blade e X-Men, Feige foi chamado para participar das produções pois tinha um conhecimento profundo e detalhado sobre o universo da Marvel. Fã insano de quadrinhos, o produtor tem a fama de saber a maior parte das tramas e dos contextos que envolvem os personagens das HQs. E isso ficou claro a partir de 2008, quando ele produziu O Homem de Ferro. Com esse filme, o universo cinematográfico da Marvel começou a se desenvolver de uma maneira extremamente cuidadosa e sensata. E mesmo sem saber se Homem de Ferro seria um sucesso, Feige deixa claro na cena pós-créditos do longa-metragem que a ideia de fazer um universo compartilhado, no qual as histórias e os heróis fossem interligados, já estava consolidada. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. E o produtor estava bem acompanhado de diretores talentosos como Anthony e Joe Russo e também o Joss Whedon, mas isso não se limitava aos diretores, roteiristas e demais profissionais técnicos que a Marvel podia contratar. O elenco foi um dos grandes diferenciais. A Marvel acertou em cheio ao escolher Robert Downey Jr. para interpretar Tony Stark. Vindo de uma carreira em baixa, o ator parece ter nascido para viver o personagem. Basta a gente olhar a semelhança física deles e o carisma ímpar do ator. Kevin Feige buscou atores e atrizes que estavam em ascensão em Hollywood e que chamavam a atenção pelo talento, pela simpatia e, inegavelmente, pela aparência. Se analisarmos o elenco do primeiro Vingadores, por exemplo, eram 3 galãs da nova era de Hollywood, uma das atrizes mais atraentes do cinema, 3 quarentões charmosos que seguem os padrões de beleza implantados há décadas e até um dos maiores atores da história. E a linha se manteve nos filmes seguintes, que também contaram com protagonistas, vilões e coadjuvantes interpretados por figuras consagradas e também por estrelas em ascensão.
Incluir atores famosos e admiráveis, no quesito que for, é uma atitude que conquista o público e facilita o marketing dos filmes. A humanização de heróis e vilões é um dos elementos mais interessantes do universo cinematográfico da Marvel. Os personagens possuem panos de fundo bem convincentes e entram em embates éticos, como em Capitão América, Guerra Civil e em Pantera Negra. E até mesmo os protagonistas estão sujeitos a derrotas. Prova disso é o fim de Vingadores Guerra Infinita. E esse final também aumentou o hype do público para Vingadores Ultimato. I will dream about you. Essa expectativa, inclusive, é uma característica dos filmes da Marvel. Vivemos uma era em que as séries estão tomando conta das discussões na internet. O acesso a seriados como Game of Thrones, Stranger Things, House of Cards, Westworld e por aí vai, está cada vez mais fácil e barato. Ainda mais se a gente levar em conta o preço médio de um ingresso de cinema. Mesmo assim, a Marvel consegue ocupar um espaço muito relevante nas redes sociais e nas plataformas de conteúdo. E isso acontece pela existência do universo compartilhado. Nesse ponto, as cenas pós-créditos são fundamentais. Normalmente, elas apresentam ganchos para filmes futuros, seja através de aparições inesperadas ou por mensagens subliminares que, muitas vezes, nem são tão subliminares assim. Isso tudo aumenta a curiosidade do público, as discussões online, as teorias, a busca por referências e, consequentemente, as bilheterias dos filmes seguintes. Esse recurso, chamado cliffhanger, é muito comum, sabe onde? Pois é, nas séries de TV. A Marvel e a Disney fazem isso muito bem, tanto que o marketing de Ultimato foi misterioso, mas efetivo já nas pré-vendas. E é importante ressaltar, todo esse sucesso vem também aliado à qualidade técnica, premiada pelo Oscar nas categorias Design de Produção, Figurino e Trilha Sonora Original. E o mesmo vale para os roteiros. Existem exceções, mas as histórias do MCU prendem a atenção, apresentam boas reviravoltas, personagens bem desenvolvidos e conexões pensadas cuidadosamente. O humor, por exemplo, é um elemento recorrente e costuma ser muito bem inserido nos diálogos e nas ações. E a Marvel sabe também fazer filmes com tons e mecânicas narrativas diferentes. A jornada do herói, naturalmente, faz parte de muitos dos filmes do MCU. O conceito do monomito, criado por Joseph Campbell, merece um vídeo só pra ele. Mas por agora, a gente pode dizer que ele está presente na maioria dos filmes de origem da Marvel. Mas não é só isso. As resoluções e os conflitos costumam ser coerentes com as motivações e as habilidades dos personagens. Isso gera até problemas entre os heróis. Essa coerência, inclusive, é fundamental para dar credibilidade à história. Caso contrário, nascem umas cenas meio bizarras. Mas um dos méritos das adaptações cinematográficas da produtora é a criatividade. Um dos melhores exemplos é o Homem-Aranha. Após Capitão América, Guerra Civil, filme no qual o personagem foi apresentado no MCU, a tendência é que a Marvel viesse com um longa-metragem de origem. Pois é, mais um. Mas Kevin Feige não insistiu na ideia e resolveu, em Homem-Aranha de Volta ao Lar, contar uma história que se integrasse ao próprio universo. E mais importante, uma diferente daquela boa, velha e conhecida história de como Peter Parker ganhou seus poderes, perdeu seu tio Ben e montou seu traje de super-herói. Vamos lá, não era preciso contar isso de novo. Além disso, nos apresentaram uma tia May muito mais jovial e moderna, um Peter Parker mais novo e amador e um Flash muito mais engraçado e menos estereotipado. Esse é outro ponto forte do MCU. Todo mundo consegue se identificar com algum personagem. As mulheres e os negros são cada vez mais representados e a expectativa para os próximos anos é por personagens que representem o público LGBTQ. Eu acho que não existe uma fórmula para o sucesso, mas alguns passos fundamentais devem ser seguidos para transformar uma franquia em um fenômeno. Vamos comparar o MCU com Star Wars, a maior franquia da história do cinema e um dos maiores ícones da cultura pop. O que fez Star Wars ser um sucesso? São vários os pontos, eu acho, mas vamos citar alguns dos mais relevantes. Alguns desses elementos estão presentes também no universo cinematográfico da Marvel. E assim como Star Wars, a Marvel conseguiu popularizar seu universo e até mesmo entre aqueles que não se consideram nerds. Você pode até não gostar dos filmes do MCU, mas com certeza conhece alguns dos personagens e elementos dos filmes.
Essa popularização fez com que os nerds, antes vistos de uma maneira pejorativa na sociedade, fossem vistos e valorizados pelo mundo como pessoas sonhadoras, criativas, divertidas e humanizadas. E isso, meu amigo, não vai sumir com um simples estalar de dedos. Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no nosso canal e assista aí mais conteúdo de Umbrella. Deixa aqui nos nossos comentários qual é a sua explicação para o universo cinematográfico da Marvel ser todo esse sucesso.